Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é o Rafael, autor de livros. Se você estiver vendo pelo Face, se você estiver vendo aí pelo canal do YouTube, o Desventuras Urbanas e Outros Livros. Bom, tem gente que tem muita curiosidade para saber como é que é feito os livros, a história dos escritores, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Só esclarecer que hoje o Pet está aqui porque ele gosta muito de ficar aqui no braço. Mas vamos lá. Então vamos lá, como é que é feito um livro assim? Bom, cada autor tem um estilo de escrita, um modo de escrever, não tem nenhuma fórmula pronta. Então tem aqueles que eles escrevem à mão mesmo, outros são digitados, né? Tem alguns que gostam mesmo de máquina de escrever, né? Que é bacana pra caramba, porque acho que foi que começou mesmo mais os livros, né? Dessa forma mais digitada, datilografada, né? Mas o que acontece? De uma forma ou de outra, o autor, ele tá sempre com uma ideia na cabeça, sempre fazendo algum tipo de esboço, algum tipo de história, né? E a forma como a pessoa vai fazer vai depender exclusivamente dela, não tem nenhuma fórmula que é necessário seguir. Então vamos lá. Tem gente que é mais criterioso, né, para escrever as suas histórias, então planeja tudo primeiro, faz todo o mapa mental da história, tudo que vai acontecer, né? E aí vai aos poucos escrevendo e produzindo. A frequência que a pessoa escreve também depende do autor, né? Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser em horas no dia, pode ser escreve um pouco uma semana, escreve um pouco na outra, pode ser no mês, depende muito. Depende muito da criatividade, se está tendo bloqueio, se não, né? Então, é desse jeito que assim, é feita alguma história, alguma escrita, às vezes vai surgir de uma coisa bacana que você viu ou não, né? O seu estilo de escrita também pode ser um tipo de história. Geralmente tem alguns escritores que eles gostam mais de cotidiano, né? Até por exemplo, o Machado de Assis, né? Ele gostava de escrever alguma coisa de cotidiano. A gente gosta de linhas investigativas, né? Como era o caso do Conan Doyle, com o seu personagem Sherlock Holmes. Agatha Christie com o seu detetive Hercule Poirot, né? Se você já leu algum, vai estar escrito como Hercule Poirot, mas parece que se fala Poirot, porque acho que aqui é uma coisa mais francesa, né? Uma dicotomia mais francesa. Bom, né? E ainda sobre o modo de escrita, né? Não é toda a história que ela vai ter, que o autor sabe como que vai ser o fim, vai ser o início, vai ser o meio, mas ele vai escrevendo e as coisas vão surgindo. No meu caso, eu não tenho uma frequência tão grande de escrita durante o dia e semana, porque eu também tenho outro trabalho, né? Então, vai depender muito. Então, do meu cansaço, da minha disposição, né? Se eu estou descansado, se não. E eu não faço a história nos mínimos detalhes, eu não planejo a história nos mínimos detalhes, para ser mais exato. Mas muito do que eu estou escrevendo tem algum condão, alguma curiosidade, alguma coisa. Igual agora eu estou escrevendo muito sobre a minha nova história dos Elgots, né? Que é aquelas de suspense com monstros espaciais, né? E essa aqui ela tem uma pegada mais religiosa e ao mesmo tempo envolve um pouco de espaço, um pouco de monstros, né? Então ela está surgindo assim, ela não começou fechada, né? Começou como uma ideia que eu queria pegar uma coisa mais espiritual, né? Então eu pensei no personagem estar entrando numa espécie de uma igreja, que ela tivesse lá destruída, né? Carcomida, se deteriorando, né? E aí foram surgindo o resto. Eu também queria agregar a essa história, acabei decidindo para agregar essa história uma outra história que eu tinha feito, que era dois entes cósmicos, né? Um encontro com um ente cósmico no meio do espaço. Então eu tive que criar um enredo, né, para poder ter essa interação, porque o personagem está no mundo, está no planeta Terra, está numa cidade comum, pequena, e de repente ele está no meio do espaço, então tinha que ter uma explicação razoável para o que fosse acontecer. E eu acabei fazendo também uma luta entre essas entidades também, então vai surgindo essas ideias. Então você tem que ir trabalhando elas, né? Igual no meu caso, eu não faço toda a história logo de cara. Então
eu vou acrescentando ela aos poucos, né? Então, como eu falei, tem muita gente que faz de outro jeito, planeja tudo, ou então já tem uma linha de pensamento planejado, mas geralmente as minhas histórias eu não faço isso. Eu não tenho essa linha toda planejada desde o começo, mas ainda assim fica muito bom, porque eu vou trabalhando há algum tempo essas histórias, né? Eu vou conectando tudo, vou fechando tudo, vou acrescentando mais curiosidades, mais detalhes, né? Por exemplo, o local que está passando esse novo livro que eu vou lançar seria uma cidadezinha pequena. Então eu já criei, né, para essa cidade um mito dela, né, que está entre a população local, baseado naquelas histórias do Lovecraft sobre Dagon, sobre Innsmouth. Então, aí eu decidi colocar um pouco daquilo, né, um pouco dos velhos marinheiros bêbados e loucos, que eles acabam dando alguns detalhes. Então eu coloquei um pouco disso na história, só que não tem um marinheiro lá, porque lá não tem mar por perto. Mas, então, assim, vai sendo colocados mais detalhes, vai surgindo, a história vai ganhando mais cor. E aí, ultimamente, nessa aqui eu tô no último capítulo, né? Eu vou escrever o último capítulo, né? Eu já tenho uma noção de como é que esse capítulo vai terminar. É só porque, realmente, eu vou acrescentando, então vai surgindo mais coisas, mais coisas. E a hora que chega no momento da revisão, às vezes eu vou retirando uma coisa ou outra que tá para mais, né? Eu também disponibilizo alguns textos betas nos grupos de autores iniciantes para eles darem uma opinião, né? E por que fazer isso? Porque às vezes você, como autor, você acha que está tudo muito bom, mas quando alguém lhe dá uma leitura crítica, né? Aí eles falam assim, olha, eu tô achando que isso aqui está um pouco fora de lógica e tal. Isso é bem comum, tá? E então o que acontece? Como essa parte do texto era bruto e eu queria fazer uma coisa mais nova, aí acabou que eu disponibilizei essa parte para os autores, né, que seria a luta entre duas entidades cósmicas. E foi muito bom, né? Os feedbacks deles, as respostas deles sobre o tema foram boas, né? Então eu só vou ter que mudar um pouquinho, que foi uma coisa que eles acharam que estava com muita reflexão. Então eu vou ter que retirar essas reflexões e assim vai surgindo assim história, né? Então no lugar das reflexões eu vou colocar algo que o personagem vê antes da luta, antes da ação. Talvez eu poderia chegar sozinho nesse mesmo pensamento, mas o que eu queria saber era como que era a luta entre as entidades cósmicas e o pessoal gostou bastante. Então, assim, esse também é um dos modos de escrever, você pedir para uma outra pessoa dar uma opinião, né? Uma opinião crítica sobre a coisa, para saber se está saindo bem, está saindo razoável, né? Então, esse é um dos modos de escrever. Existem vários, né? Tem autores que eles não disponibilizam nenhum dos seus textos, né? Que é compreensível, né? Para não ser roubada ideia, não ser plagiada. Mas, enfim, é isso aí. Então, basicamente, isso aqui é um pouquinho como que se escreve. Depois eu vou escrever eu vou falar para vocês em vídeo como é que eu escrevo algumas técnicas mesmo, né? Como, por exemplo, visualizar cenário, visualizar criaturas, descrição de cenas de luta, entre outras coisas. E então, por isso, vai seguir no canal aí, não se esqueça de deixar o seu like, né, se inscrever aí para mais vídeos, caso você esteja vendo aí pelo Facebook, pelo Instagram. Então, não esquece de deixar o seu curtir, o gostei, tá bom? E divulga aí para os amigos também para dar uma força pra gente. É isso aí, até uma próxima, pessoal.